CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. E os nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar a nossa reunião pública, que há pouco tempo inauguramos neste horário. Estudamos nesse horário o livro dos médiuns. Porém, hoje, o tema é sobre a vida e a obra de Leon Denis, que o nosso amigo Edson vai explanar. Leon Denis, ele vai com certeza falar, mas Leon Denis é considerado o apóstolo do Espiritismo. Ele que deu continuidade a Kardec e manteve viva a doutrina. Então, nós vamos comemorar o desencarne de Leon Denis, não é, Edson? E o Edson vai falar isso tudo para a gente. As suas obras nós estudamos aqui, às segundas-feiras, pela manhã. Já estudamos o livro No Invisível, que fala da mediunidade. Estamos estudando agora o livro O Problema do Ser e do Destino. Estamos na metade do livro. Quando terminarmos, nós vamos para o livro Depois da Morte. E por aí vai. Várias obras que ele escreveu, sempre enfocando a doutrina espírita. Leon Denis foi um autodidata e a gente vê então o esforço de uma alma quando ela quer progredir, não é, Edson? E o Edson vai falar sobre esse tema. A casa de Altivo Panfiro é médium, trabalhador da doutrina espírita, um grande divulgador da doutrina, foi presidente durante décadas. Estou falando décadas para não errar o número certinho de anos que ele dirigiu o Centro Espírita Leon Denis. Ele é o patrono da nossa casa. Uma vez, e não tem muito tempo, pouco tempo, ele disse para Dilane assim: o nome desta casa não deveria ser o meu, e sim o nome de Leon Denis. O Altivo falou isso para a gente. O nome desta casa deveria homenagear o nome de Leon Denis. E quem conhece Leon Denis, as obras de Leon Denis, se apaixona. Ele foi um médium inspirado, ele não era psicógrafo, ele era inspirado. Uma das suas obras, muito interessante, chamado Grande Enigma, ele escreveu quando ele fez uma viagem ali pela Europa. E ele vendo a beleza que em torno do navio em que ele se encontrava, a beleza do céu, a noite, estrelado, o próprio mar que refletia, ele fala, as ondas, ele tem uma linguagem toda poética, lençóis cintilantes, quando ele fala do mar, refletindo a luz do sol. Estava falando das ondas, quando o sol batia e refletia. Ele liga uma coisa à outra. Ao longe, ele via as montanhas daqueles países europeus. Então, ele escutou uma voz no seu ouvido: vai, escreve um livro, escreve sobre tudo isso que você está vendo. Nós vamos te ajudar, nós vamos te inspirar. E ele escreveu o livro Grande Enigma, onde ele vê Deus, ele fala de Deus no mar, na natureza, né? No mar, no céu estrelado, na montanha, na floresta, e ele escreve essa belíssima obra que todos deveriam conhecê-la. A gente facilita aqui esse conhecimento através dos estudos que nós fazemos em nossa casa, como dissemos, segundas-feiras pela manhã, e transmitimos pelo podcast, Facebook, Instagram, meio de comunicação aí moderno. Além das obras de Leon Denis, estudamos aqui em nossa casa as obras de André Luiz, as obras da Dona Ivone, as obras fundamentais, as obras de Kardec.
Hoje pela manhã, de 8 às 9 horas da manhã, nós estudamos a Revista Espírita. Como é gostosa a Revista Espírita. São artigos que o mestre Kardec trouxe, ele recebia e colocava no livro. Então é como uma revista, muda de assunto, né, toda hora. E hoje nós estudamos aqui uma mensagem de Mozart, e ele falando lá de Júpiter, que ele disse que morava em Júpiter, muito interessante. E todas as respostas às perguntas que lhe foram feitas eram concordantes com o que vários outros médiuns de diversos lugares, por espíritos diferentes, falaram. Então foi muito interessante o estudo de hoje. Então a gente convida todos a estudar conosco a doutrina espírita. Logo no início do livro dos Espíritos, ali no Prolegômeno é um prefácio. Allan Kardec diz assim, que o objetivo da doutrina espírita é alavancar o progresso moral da humanidade. Olha a nossa responsabilidade em manter a doutrina na sua maior pureza. Como diz Leon Denis, hoje a gente lembrando de Leon Denis, lá no livro No Invisível. Vou tentar passar, lembrar do que, como ele fala sobre a doutrina espírita. Ele diz assim, a gota que cai da chuva permanece uma pérola se cair sobre uma folha, ou pode se transformar em lama se cair no barro. A gota da chuva, a gota d'água, se cai numa folha, permanece uma pérola, mas se cair no barro, se transforma em lama. E ele conclui: o futuro da doutrina espírita será aquilo que os homens fizerem dela. Então, olha a nossa responsabilidade. E a nossa primeira, que está no nosso estatuto, o primeiro artigo do nosso estatuto é o compromisso da casa com a divulgação doutrinária. Então, nós mantemos aqui a pureza doutrinária através desses estudos, para que as pessoas conheçam a doutrina espírita e não deturpem essa doutrina que vem alavancar o progresso moral da humanidade. Não é do Brasil não, é da humanidade. Não é aqui de Vargem Pequena não. E é uma questão de tempo. Porque as ideias espíritas, que estão contidas no livro dos Espíritos, ela faz parte da humanidade. Ninguém morre. Pode ser o japonês, o australiano ou o brasileiro. E vai manter a individualidade. Todo mundo reencarna, seja lá quem for. Nós aqui, qualquer parte do mundo. Até o esquimó reencarnou lá não sei o que ele foi fazer lá naquele monte de gelo, mas ele reencarnou ali. Então todo mundo reencarna. A comunicabilidade, ela se dá em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é religião, fora da religião. Nos palácios ou nos barracos. Então, essas ideias, Deus, a unicidade de Deus, acreditando ou não acreditando, Deus existe e é para toda a humanidade. Então, essas ideias serão divulgadas de maneira bem clara, lógica, como faz a doutrina espírita. O que as religiões ortodoxas não conseguem fazer, porque tem um outro conceito a respeito da vida futura, como, por exemplo, a questão do inferno e do céu, do demônio, enfim. Nós não compartilhamos dessas ideias e, de maneira lógica e clara, se comprova a vida além do túmulo e essa relação entre os homens e os espíritos. E a nossa casa tem esse compromisso com a doutrina. E por isso hoje nós vamos aqui falar de Leon Denis, esse grande espírita, esse grande orador, grande escritor, conheceu Kardec, ele é contemporâneo, né? Quando Kardec estava fazendo uma reunião, ia fazer uma reunião numa determinada casa
em que a polícia disse que não poderia fazer reunião, porque naquela época tinha que pedir permissão à polícia, ainda mais para falar de doutrina espírita. Leon Denis que ficou na porta, ele tinha 18 anos, avisando as pessoas que chegavam lá que a reunião foi transferida para outro lugar. Então esse é Leon Denis, mas eu não vou ficar aqui mais falando que hoje é assunto para o Edson falar. Edson é um amigo de muitos anos, lá do Centro Espírita Leon Denis, e veio hoje aqui colaborar conosco falando desse querido espírito, né? Conhecido como, no meio espírita, o apóstolo do espiritismo. Vamos então à leitura do Evangelho, que é a página de harmonização, que ficará a cargo da Conceição, o comentário, durante os passes, e faremos a prece e passaremos a palavra ao nosso amigo Edson. É o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, item 4, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer que domine o seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes uma preponderância bem maior do que aquela que conduz à coroa? Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra muitas vezes é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sob este aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Mestre Jesus, aqui nos reunimos mais uma vez em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita, divulgarmos essa doutrina que será um avanço moral para a humanidade. E desejamos que este momento chegue o mais depressa possível. E por isso, Senhor, estamos fazendo a parte que nos toca. Inspirai-nos, inspirai o nosso irmão e amigo Edson Orlando. Protegei a nossa casa de amor, protegei a todos nós. E que seja em teu nome, Jesus, que seja em nome do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, o Criador, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim que seja. Graças a Deus. Passamos então a palavra para o nosso Edson Orlando. Obrigado. Eu sempre gosto de cumprimentar e desejar um dia feliz a todos nós que estamos aqui na Terra. E o dia de hoje, como o Newton veio colocando com muita sabedoria, para mim é um dia especial porque eu tenho aprendido durante esses anos que os nomes grandes da humanidade que trabalharam num evento forte para nos trazerem
descobertas e dizer para nós o que fazemos na Terra, é muito importante, porque sem um exemplo na nossa dianteira, a gente se mantém atrás. E ficar atrás parado não é bom. Quando você está mesmo atrás e caminhando, você vai chegar lá na frente. E o dia de hoje retrata uma data de desencarne de Leon Denis, que foi no ano de 1927. É interessante. No mesmo dia, hoje, né? Dia 12 de abril. E falar desse espírito, para mim, eu tenho que começar de um início muito, muito lá na frente. E aí a gente começa do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós estamos numa época em que as coisas não precisam ser muito mais veladas. O Newton falou de universo, né? Na verdade, nós estamos caminhando para trabalhar com o universo. Por quê? Porque o universo é tão grande que precisa de trabalhadores. Quando a gente faz essa pergunta, por que é que Deus não fez isso ou não faz isso comigo? É porque a gente ainda está sem raciocinar sobre Deus. É muito complicado pensar sobre Deus? É um pouco. Teve alguém que disse assim: falar de Deus é você entender um aquário. Ele é fechado, água, e o que tem dentro? Peixe. O peixe vive ali dentro. Nós estamos iguais. Nós estamos num aquário universal em que vivemos numa vibração divina, e essa vibração está dentro de nós, como diz o apóstolo Paulo. Quando o rapaz de Coríntios pergunta a ele: mas onde está esse Deus que não vê o meu sofrimento? E Paulo olha para o horizonte e diz assim: ele está em toda parte. Nós estamos dentro dele, ele está dentro de nós. Por isso tudo venceremos. E a imortalidade da alma se conta com isso. Porque Deus não cria nada para destruir. Então a gente vem caminhando nesse sentido. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Fomos criados na Terra? Não. Ah, Edson, não? Não. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto de falar sobre isso, porque não sou eu aprendi. E vi que é uma realidade, porque uma alma, para ele chegar na inteligência onde nós alcançamos, nós nos comunicamos pela palavra, pelo pensamento, pelas vibrações, leva séculos, leva milhares, milhões de anos para a gente pronunciar uma palavra. É interessante. Então, quando chegamos aqui, viemos para cá exatamente para fazer isso que ele falou. Desenvolver moralmente. E o que é desenvolvimento moral? Chegamos a um estágio em que só um planeta de provas e expiações para nos corrigir e nos auxiliar o crescimento. Aí entram esses nomes que a gente gosta de pronunciar, porque isso vibra nas nossas almas. Eu gosto de começar por Allan Kardec. Ele fala no capítulo 2 da Gênese que ele criou e fez, e foi ajudado por muitos espíritos, a gente vai chegar lá nisso. No capítulo 2 ele diz assim: Deus é uma coisa tão importante, tão profunda, que não tem comparativos, nem se compara com o perispírito. Ele faz essa colocação. Ele é tão sutil e nós caminhamos sobre o seu pensamento que não cai uma folha da árvore que seja, sem que ele não saiba, porque está dentro dele. Então a gente precisa começar a entender Deus daí. E ele nos dá o livre-arbítrio porque você tem vontade própria. Eu quero, eu posso, eu faço. É aí que entra Leon Denis para incentivar essas ideias. Mas vamos continuar com Kardec. E ele diz isso: nós caminhamos dentro dessa vibração energética chamada Deus, que não nos deixa desaparecer de uma hora para outra, porque ele não cria para destruir. Ele cria para nos movimentarmos para frente. Porque seremos
co-criadores, colaboradores desse universo imenso que vocês estão vendo e que nós estamos vendo a partir de agora. Num século igual a esse, trouxe-nos alguns espíritos toda uma movimentação técnica, científica, ecológica, matemática, para que a gente aprenda tudo isso para auxiliarmos esses trabalhadores que estão à frente, que precisam da nossa ajuda também. Por isso que somos necessários. Não tem nada nessa natureza que não seja necessário. E Leon Denis, ele é explícito nisso. Pelos anos de 1476, um homem chamado John Cliff, outro chamado John Huss, um espírito que já era mestre na época, chamado Jerônimo de Praga, e alguns outros, já criavam revoluções aqui na Terra para modificar o pensamento dos terráqueos da época e deixar marcas que viriam no futuro, com a continuidade do trabalho desses espíritos, trazer para nós a força que precisamos para nos mantermos na dinâmica do trabalho. Veio as situações difíceis na vida deles da época, porque sempre, desde aquela época, os fortes comandavam. Pegaram o John Huss e colocaram na fogueira, porque as ideias dele eram de trazer na capacidade, na mente do ser encarnado, a liberdade de ser, de fazer, de possuir, de entender, de fraternizar com o outro, ajudar o outro. E essa mentalidade foi difícil até a Palestina de Jesus, até a Palestina, essa mentalidade foi difícil. Então, para que ele não espalhasse esse veneno da época, colocaram-no na fogueira, e com frases maravilhosas, né? Ele fala, porque o nome dele estava ligado a um animal, a uma ave, né? Ele diz assim: hoje vocês queimam o pato, mas o cisne surgirá no futuro, e esses vocês não poderão queimar, porque as ideias sobreporão. Chamava-se na época John Huss, e na nossa época chamava-se Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que teve numa encarnação anterior a essa o nome de um druida chamado Allan Kardec. John Cliff vivia agarrado com ele. É interessante. Na verdade não é John Cliff, é John Wycliffe. Chamava-se John Wycliffe porque coordenava as ideias de John Huss. E ele não deixou de fazer isso. E as mesmas coisas que aconteceu com John Huss, aconteceu com ele. Só que esse, gozado, as cinzas de Kardec foram espalhadas pelo rio. E anos depois, a de John Huss também foram espalhadas pelo rio. Esse homem, chamado John Wycliffe, veio reencarnar na época de Kardec para dar continuidade ao trabalho. Ele é um continuador de Allan Kardec. Como disse o Newton, o apóstolo, porque quando ele descobre na sua juventude a doutrina espírita, ele fala igualzinho o Dr. Bezerra: era isso que eu procurava. Ele precisava entender, como nós precisamos entender essa ideia de vida. O que é a vida? A vida é tudo que gira em torno de nós e nós. Nós somos vida. Não existe nada que não seja vida. E quando ele, aos 16 anos, ele, desde pequenininho, desde 10 anos, ele ajudava o pai, Joseph Jean-Baptiste Denis. O pai era sensacional, beberrão, gostava de um vinho, gostava de dormir, trabalhava errado, fazia tudo que não presta. E ele corrigia os erros do pai. 10 anos ele corrigia, fazia os registros, tinha uma letra espetacular, e como ele disse, era autodidata do bom, porque o pai, para não perder o emprego, vivia sendo transferido de cidade em cidade. E o garoto não tinha tempo de fazer os estudos nas escolas.
Então, ele tinha que se desenvolver sozinho e aprendeu a gostar de ler e lia tudo. E aos 16 anos, ele tinha um franco e alguns centavos no bolso. Perguntei ao Altivo, eles dois eram assim, né, se davam bem, um espírito e outro encarnado, mas os dois se davam bem. Ele já tinha um franco e pouco no bolso. E ele passando por uma rua onde tinha uma livraria, ele para ver um livro, ele queria ler alguma coisa. E ele olha, vê lá, um franco e pouco, o livro dos Livre des Spirites, o livro dos espíritos, né? Ele disse assim, esse dá para eu comprar. Ele entra e compra esse livro. Quando ele percebe que é um livro que fala de religião, ele esconde do pai e da mãe, porque o pai e a mãe não sei, mas o pai não gostava que se falasse religião em casa. Ele começa a ler o livro, à noite, na velinha acesa, já começa a estragar os olhos dali, e se interessou e achou aquilo espetacular, botava embaixo do travesseiro para ir para o trabalho, ajudar o pai, ajudar no que tinha que fazer, porque o pai sempre ganhava pouco e gastava muito. Até que um dia a mãe, arrumando a casa lá, entra no quarto para arrumar o quarto do filho. Quando ela vai ajustar o travesseiro, ela vê o livro e pega o livro, começa a ler. E se interessou também pelo livro. Então ela lia escondida do filho e o filho lia escondido dela. Os dois liam o mesmo livro, mas um não sabia que o outro lia. Bom, partindo desse princípio, ele descobriu que a vida, que Deus é alguma coisa muito superior àquilo que nós admitimos. Sempre achamos que Deus tem que nos ajudar. Sempre achamos que Deus tem que interferir em nossas vidas. Sempre achamos que Deus tem que fazer alguma coisa por nós. Mas nós nunca pensamos que nós agimos com o pensamento e com a moral errada. A gente erra e diz, Senhor, me perdoe, me ajuda. É interessante. A gente faz o erro, mas depois que fez, vem pedir socorro. Aí o socorro não vem direto, porque nós precisamos aprender a não errar. Essa é a ideia de Leon Denis. Então, Leon Denis começa a crescer aí. Como ele disse, uma mediunidade intuitiva das melhores. Ele começa a receber pensamentos, como ele diz depois, o meu mestre Jerônimo de Praga nunca me abandonou. É interessante isso, porque nós temos guias junto de nós que falam, sopram nos nossos ouvidos e a gente não percebe. Mas eu vou começar primeiro falando o que é o Espiritismo, que a gente não tem que esquecer o que é isso. Porque para ser espírita, nós precisamos engolir essa ideia e deixá-la se digerir dentro de nós, tomando todo o espaço da nossa alma. Espiritismo é a ciência nova. É nova, que vem provar através de fatos irrefutáveis, não tem como você não provar, que existe um mundo espiritual entrelaçado com o mundo material nos ajudando a caminhar para frente. Está lá no capítulo 1, item 9 do Evangelho. É a ciência nova que vem provar através de fatos irrefutáveis a existência de um mundo espiritual trabalhando com a gente aqui no mundo material. E como não tem que provar? Porque existem famílias que o médium se manifesta e ninguém sabe por quê. Ele mudou, ele está falando de coisas que ele não sabe, já percebeu isso, né? Tem lugares que tem o médium trabalhando e o médium não sabe nem por que, onde é que eu estava? Estava manifestado, o espírito tomou conta dele. E às vezes, no início, a pessoa fica realmente impossibilitada de pensar com o próprio pensamento, porque o espírito toma o corpo. Uma vez eu perguntei ao Altivo, o que você faz quando o doutor Erma toma teu corpo? Tem uma mineira que ela é contra a palavra incorporação. Eu no início também era, mas eu descobri que o espírito realmente, quando ele tem uma afinidade muito grande com o médium, ele incorpora realmente. Ele só não desliga o dono do corpo, ele não desliga, mas ele toma conta do corpo e o espírito sai. E eu perguntei, o que você faz? Faço o trabalho do doutor Erma. Eu achei aquilo interessante. O doutor Erma veio nos ajudar e o Altivo ia continuar o trabalho do plano espiritual do doutor Erma. Não sei se isso
que ele fazia é real, mas ele não tinha o que me dizer, ele disse isso, eu aceitei muito bem, porque o Espírito está e sopra aonde quer, diz Paulo. Então nós podemos fazer isso e fazemos. Eu de manhã, hoje, ainda há pouco conversei com o Newton sobre o que aconteceu comigo para chegar aqui e estar conversando com vocês, né? Eu estava fora, e para trazer essas ideias, eu tive que parar e ficar ouvindo a noite inteira alguém me admoestando sobre o que eu tinha que dizer. Eu tinha que dizer exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, tem pessoas que dizem assim, eu não acredito. Eu não preciso acreditar. Basta fazer. Eu posso até dizer como eu fiz. Eu não acreditava. Então eu fui ver. E vi. E o que eu vi foi o suficiente. Porque, por incrível que pareça, eu comecei vendo. Mas precisa ver? Precisa ver? Não. Não. Pedro não via nada, e no entanto era um apóstolo colado com Jesus e era obediente. E ele não precisou de ver. E com o tempo de trabalho no bem, ele próprio desenvolveu a capacidade de perceber que a vida está muito mais além daquilo que a gente pensa que é. Porque os nossos olhos materiais só enxergam até a parede. Mas os olhos do Espírito enxergam ad eterno. Por isso que os grandes médiuns que escreveram, Ivone Pereira, por exemplo, escreveu um livro chamado Nas Telas do Infinito. O que é isso, Nas Telas do Infinito? A gente tem a mania de dizer, passou um filme na minha cabeça, né? Eu estava me vendo em algum lugar. São as telas do infinito, porque não há receptáculo que feche e termine com a nossa possibilidade e a capacidade de entender as coisas. Então nós somos a criatura que precisamos nos amarrar à doutrina espírita, que aí entra isso que eu estou falando. Ela fala da mediunidade. O que é a mediunidade? Capacidade que um homem, mulher, ser encarnado tem, de trazer mensagem de um plano invisível para o plano visível. E como é que pode uma pessoa que não tem muita cultura trazer mensagens de elevadíssimo grau de cultura, se não for mediunidade? Nós somos instrumentos e precisamos preparar aquilo que somos para que aqueles que venham até nós possam ter material para poder utilizar e mandar uma mensagem que seja compreensível por nós. Esse é o trabalho da mediunidade. Augusto dos Anjos, uma vez, vendo o Chico regar a plantação de alho, né, diz assim, preciso da tua ajuda. E o Chico vira para ele e diz assim, mas eu sou uma pobre criatura que sou cultivador de alho, mas eu preciso passar um poema que falava da ciência, né, de cibernética, de estatísticas científicas. E o Chico olhou para ele e disse, mas eu não tenho essa capacidade, não tenho nada disso dentro de mim. Então ele disse o seguinte, nós precisamos estudar para que tenhamos material para servir aqueles que querem nos ajudar. As pessoas dizem assim às vezes, por que é que Deus não faz isso? Eles não conhecem Deus. Então a gente precisa ter uma base, e a doutrina espírita e a mediunidade é para isso. Leon Denis, quando ele escreve o Grande Enigma, que o Newton colocou muito bem, o Leon Denis se conscientiza quando ele diz assim, tens que subir a montanha. Olha as colinas, o Espírito intui ele nisso. Olha as colinas, as cores que você vê são aquelas, na realidade, que poderão produzir outras. Mas a vida está ali em abundância. E ele, com a mochila nas costas, subindo na montanha, ele diz assim, ele diz já nesse livro, preciso pisar devagar para que eu não mate a vida que está sob meus pés. Eu pisando macio, vou subindo e me colocando nas cores que mais aprecio. O amarelo para mim é tudo aquilo que eu queria, porque ele representa o sol que brilha sobre a terra. Ele às vezes representa cores que falam da força interior que nós temos, que é a luz. E nós temos essa força. Hoje somos cinzas.
Às vezes vermelho, raramente azul. Mas prateado vai demorar bastante. Mas vamos chegar lá. E ele faz essas colocações poéticas e filosoficamente, dizendo para nós, temos que entender essa grandeza da criação para que a gente possa, no futuro, colaborar com essas ideias. Aí, ele diz assim, além do grande enigma, ele tem um livro que ele diz assim, precisamos fazer essa gente entender o que nós estamos fazendo aqui. Né? Aí ele faz o porquê da vida. É interessante, porque precisa ter um propósito. O porquê que nós estamos aqui, eu vou contar um trechinho, tem que acabar 10 para as 11, né? É uma pena que é pouquinho. Tem tanta coisa para dizer para vocês. Oh, meu Deus, fugiu. Mas não faz mal, não. O porquê da vida. Ah, sim, voltou. Eu era protestante, estudei em seminário para ser pastor, etc, etc. Então, o protestante, ele é muito materialista, a gente visa muito dinheiro. Dinheiro é ruim? Não, dinheiro é bom. Eurípides Marzano fala isso. Dinheiro é bom. Traz o leite para o pobre, né? Constrói, você vê que a ideia, o dinheiro faz a ideia se materializar. Né? E a ideia, na verdade, você não precisa ter o dinheiro. Está aí a prova disso. Ah, como? Você tinha dinheiro para fazer tudo isso na época que você começou? E está tudo pronto, não está? A ideia se materializa. Basta querermos. Mas a nossa atitude é fazer, começar, conversar, falar, saber pedir, saber ter, saber ajudar, saber conversar, saber impor, saber desejar. São essas as ideias. E ele diz assim, nós estamos aqui porque, aí eu dizia, eu, Edson Orlando, não acreditava em Atlântida. Não acreditava em nada daquilo que os meus olhos não alcançassem. E alguém dizia assim para mim, mas nós temos os olhos da mente que vai muito mais além. E eu não entendia isso muito mais além. Né? Um dia lá no Leon Denis, o André Luiz Jorge, filho do professor José Jorge, ele escreve uma carta para o doutor Herman assim, doutor Herman, durante quanto tempo eu venho reencarnando com meu pai? Aí o doutor Herman, na cara de pau, dizendo, coloca, está escrito isso, ele tem, carrega essa carta, porque se alguém duvida, ele mostra. Vocês vêm reencarnando desde Atlântida. Eu caí sentado porque eu não acreditava em Atlântida. Eu falei, Atlântida existiu? Aí você vê que os nossos horizontes mentais, eles vão se alargando de acordo com aquilo que a gente vai ouvindo. Porque se você nega, você para, estaciona. Mas se você diz assim, ó, Atlântida existiu, vai correr atrás. E eu corri atrás. E eu vi coisas que são inimagináveis. E nós viemos de longe, passando por ali. E se não passamos, passamos por outras áreas. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala dos capelinos para nos dar uma ideia de como chegamos aqui. De uma forma ou de outra, chegamos. E um planeta de provas e expiações, tudo pode acontecer. Tudo. Mas você só sai daqui quando estiver pronto. Porque a gente diz assim, eu não quero reencarnar mais não. Tudo bem, não queira. Camilo Castelo Branco, né? Ele não quis reencarnar, foi um suicida. Ele não quis reencarnar logo. André Luiz fala que a média de reencarnação, o espírito fora do corpo, do plano espiritual, para a gente ficar lá do nosso tamanho aqui, do nosso raiz, são 30 anos mais ou menos. Muito mais, muito menos, às vezes menos, às vezes 5 anos o cara já está voltando, porque às vezes o cara é tão ruim que não pode ficar desencarnado. Aí ele tem que vir para a gente aturar ele do lado de cá, né? E a gente tem que aprender a educar. Às vezes o cara é bom, a gente quer ele aqui, mas ele vai ficando porque são 30 anos. Esse ficou 60. E o pessoal do Hospital Maria de Nazaré
olhava para ele e ele baixava a cabeça com vergonha, porque ele não reencarnava porque não tinha coragem. Então, quando ele veio numa condição difícil. Não vou entrar nesse mérito, meu tempo é pouco. Então, nós fomos entendendo que a reencarnação é uma lei, e que Leon Denis, no livro Depois da Morte, explica com uma categoria que eu fiquei invejando ele, porque eu dizia, eu queria ter esse conhecimento. E ele começa de coisas que a gente nem imagina, que foi falado no início, ele sabia, eu vim saber agora, e a coisa existiu, ele já sabia disso, coloca nesse livro, porque ele começa com Egito, Índia, Grécia, e vai falando, e depois vem explicando o porquê que a gente precisa, porque a ideia dele é somente trabalhar a condição moral nossa, porque o Newton colocou ali. O negócio aqui não é questão de riqueza, tem que trabalhar assim, assado, ensopado, não tem essa, é a condição moral. Ah, mas o outro é desonesto e eu vou perder, perca. Mas tenha a consciência limpa, porque dormir é uma morte temporária que a gente treina para quando vier a verdadeira desencarnação. Então, todas as noites, nós passamos por um teste no sono, porque, querendo ou não, a nossa consciência, é isso que você pensou, tudo bem, galera? A nossa consciência vai dizer assim para mim, aquilo que você fez está errado. E a gente coça a cabeça, aí perde o sono, já perdeu o sono, já? Perde o sono. Lá para as 3h30 que a gente bate o sono, mas você tem que acordar às 6 para trabalhar, aí tu sai moído, né? Alguém já saiu moído para trabalhar? A palavra é moído mesmo, que você sai com a vontade, olha para a cama assim, ai, aí se você não for, o patrão te manda embora. Então você vai na força do empurrão vigoroso, vibratório mental. Aí você vem, senta para fazer o trabalho. Tu esqueceu tudo, mas aquilo vem na tua mente assim, por que é que eu estou assim? Por que é que eu não dormi? E a coisa vai se repetir, porque os treinos são imediatos. O Leon Denis fala isso, lá no finalzinho desse livro. Fala da responsabilidade, fala do dever. E o dever é um negócio muito sério. Ele fala da educação, que é outra situação muito séria. E aí você diz assim, caramba, ali esse livro não entendi nada, não tem problema. Ele escreveu lá um livro chamado Problema do Ser, do Destino. Aí Altivo, muito inteligente, botou lá também, porque o Altivo leu o livro e disse assim, tem alguma coisa nesse livro que está faltando. É o problema do ser, do destino e da dor. Agora tiraram a dor de novo. Mas a verdade é que ele explica como você, psicologicamente, tem que fazer para que você não sofra, mesmo que você tenha prejuízos. Porque o prejuízo é um lucro, quando você sabe conviver. E ele pede, não reclama, não reclama. Quando você reclama, você vai repetir a dose, até você dizer assim, o sofrimento é um alvo a ser atingido, em que eu tenho que vencer com força, com a minha força espiritual. Então ele vem te explicando o comportamento do ser do mundo de uma forma mais aberta, dando continuidade ao livro dos Espíritos que Kardec colocou, e pasmem, a doutrina espírita foi feita em 15 anos. A revista espírita durou 12 anos. Por isso que não teve mais números, depois da de 1872, parece, ou 73. Você deve ter feito o estudo de 1858. Estou querendo ser médio não, mas é acompanhando as estatísticas. Vai até 69? Ah, então. Então você vê, o tempo parece, foi logo ali, né? A gente tem um filho agora, daqui a 12 anos, ele já está com 12 anos. E você olha e diz assim, caramba, ainda há pouco estava no meu colo. Estou com saudade de outro neném. A gente não diz que está com saudade de outro neném. Porque é tão gostoso o neném. Porque isso desenvolve na gente o quê? Uma semente que é muito complicada, chamada amor. Aí Isaías coloca lá, né?
Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Tem que entender isso, não é só a palavra bonita. Não perecer é um sofrimento que criamos pelas nossas próprias mãos. Né? E os tempos estão aí, a transição está chegando, como me disse o agalhador, né? Estamos num período em que as coisas parecem que estão tumultuadas, mas estão porque existe o tempo em que tudo há de acontecer. Estão acontecendo as pequenas guerrilhas, as pequenas vontades de comandar, mas não estão acontecendo mortes pequenas, já perceberam? Os desastres não morrem menos de 5. Os terremotos só morrem acima de 1000. Por quê? Disse um espírito que trabalhava junto com o Chico, que 2/3 do planeta vão ter que ser esvaziados, para que a pacificação e a possibilidade de continuarmos um trabalho de desenvolvimento espiritual permaneça sem muitas perturbações. Por isso que essa pressa em estarmos aprendendo alguma coisa sobre vida é necessária. Porque Emmanuel fala lá no livro Caminho da Luz, que o Capelino, quando veio de lá para cá, veio em expiação, ele olhava para o planeta ainda em formação, não, já estava formado, precisava estar pavimentado. Ele dizia assim, Emmanuel falando, né? Ele olhava para o horizonte, vendo as coisas todas disforme, ele sentia saudade, não sabia de quê, mas sabia que tinha que pentear a cabeleira verde do planeta, para que ele tivesse um conforto, até que o momento de retorno à pátria dele chegasse. E nós vamos ter o nosso tempo também. Mas como diz um grande espírito chamado Leon Denis, se você quer ver e fazer real o teu mundo paraíso, nós temos que colocar os pés no chão e fazer o que é preciso. É a modificação moral que ele prega. Então, depois que ele trouxe para a gente todas as colocações necessárias, explicando a doutrina espírita e acompanhando Kardec, como ele fazia desde a época de John Wycliffe, né? Ele coloca livros que fazem com que a gente se desenvolva de uma forma suave. Leon Denis nunca fala de inferno, não existe. Ele diz que erramos momentaneamente, mas que no futuro seremos boa gente. Não fala nunca de maldade, mas fala de uma realidade que sempre será a verdadeira e real condição do espírito. É nos melhorarmos. Às vezes a gente acha determinadas pessoas rígidas. Não são rígidas. São criaturas que amam a outra e querem que a outra, que não está na condição dela, seja também. Disciplina. Pergunta Chico a Emmanuel: o que eu preciso fazer para me melhorar? 3 coisas fundamentais: disciplina, disciplina e disciplina. E para que eu consiga conquistar isso, também são 3 coisas fundamentais para entrar nisso. O que é? Trabalho, trabalho e trabalho. Então, esse espírito que trouxe para nós essas ideias que temos que colocá-la dentro de nós, teve as suas dificuldades, como todos nós temos, é interessante. Não teve grandeza nem riqueza, teve dificuldade. Kardec, quando trabalhava na Sociedade Francesa, não é isso? Ele guardava dinheiro numa gaveta e o tio beberrão ia lá, roubava o dinheiro para beber. E todas as vezes que ele tinha que pagar uma conta, que ele procurava o dinheiro, cadê o dinheiro? Com o Leon Denis foi diferente? Não. Não. Uma vez, eu não ia contar essa, eu tinha jurado para esse espírito que me ajudou, que eu não ia contar, mas veio agora, eu vou contar. Ele viajava, ele teve diversas profissões, Leon Denis. Ele foi o primeiro caixeiro viajante que eu conheci na vida, foi ele. Eu fui caixeiro viajante. O que é o caixeiro viajante? A gente bota a mercadoria no carro e sai, vai em determinadas cidades do interior e vende, né? Ele vendia Flandres, aquelas
placas finas de aço. Ele trabalhou com isso, trabalhou com couro, ele trabalhou com outras coisas mais. E ele viajando lá por Marseille, que é próximo à África, ele atravessa e encontra o mundo árabe. E no meio do deserto, uma formação de povoamento, umas tendas com um grupo lá, e ele com muita fome, um calor danado. Ele conta isso, você se lembra dessa passagem? Ele vai e alguém olha, está com fome, forasteiro? Muita, então entra aqui, vem comer com a gente. Aí o cara está num lugar imundo, sujo, e bota um prato para ele, aí ele pega o prato, olha, aí o cara mete a mão no prato dele e diz assim, está sujo, né? Dá uma cuspida do prato, passa no cotovelo do pano, agora está limpo. E ele teve que comer a comida. Eu digo, eu não comeria. Ah, mas Solano não ia comer não. Né? Uma vez ele chegou no outro lugar também para comer, aí também nesse local, aí alguém ofereceu a ele alguma coisa para ele comer, aí como é que tá isso? Aí a pessoa diz assim, está muito forte, mas está gostoso. O que ele morde era pimenta pura. Ele disse que a boca inchou de tanta pimenta. Então são detalhes que eu estou contando para a gente ver que ele não era um ser especial de Deus, não. Ele era da terra, comum à terra, com um espírito de elevação muito grande. Nunca disse um ai. Nunca disse está ruim. E já no final, ele já não aguentava mais nem escrever e enxergava pouco, mas precisava terminar um livro chamado O Mundo Invisível e a Guerra. E a Claude Beaumont, a secretária dele, escrevia, e ela diz no livro dela, surgiam palavras em sua boca e dava complementação ao livro, que até hoje não sei como eu poderia entender isso. Então nós fazemos aquilo que a gente pode, até que quando não mais podemos fazer, e é bom, os espíritos que estão junto conosco nos ajudam. Ele tinha um espírito chamado Espírito Azul, você lembra disso? Não era nada mais, nada menos que Joana d'Arc, olha só. E sabe quem era Joana d'Arc? A Galhador sabe. Se não sabe, eu vou te dizer agora. Por incrível que pareça, era o Judas Iscariote. Mas Edson, como é que você sabe disso? Não sei, não me falaram, eu aceitei. Mas como que você aceitou? Lógico que eu corri atrás. Eu sou difícil até hoje. Não adianta me dizer que é, porque eu vou querer saber por que é. Né? Então, as coisas aqui no plano terreno são feitas de maneira, da forma, em que tudo tem que ter trabalho. Né? E aí a mulher, estava eu e a Rose hoje conversando sobre isso, falando sobre a mulher. Uma vez eu perguntei ao Altivo, a reencarnação feminina. O Altivo disse assim, é voluntariosa. Por quê? Ora, Edson, se a mulher não é para qualquer macho, não. Não é não. Por quê? Quantas vezes você tem dor de cabeça? Eu, graças a Deus, não tenho dor de cabeça. E a mulher tem, já notaram isso? Ela tem uma coisa chamada enxaqueca. Já teve enxaqueca? Viu? Mas a mulher tem. Eu me lembro da tia Tereza, eu chegava em casa com o olho fechado, tateando, deitava na cama, lá para as 4h30, 5 horas da tarde, ela acordava, sacudia a cabeça, melhorou um pouco. Aí levantava, começava a fazer as coisas. Então a mulher tem dor de cabeça, enxaqueca, tem um pré-menstrual que o homem não ia passar nem perto. Né? E o pastor Cláudio Duarte, com muita graça, ele diz assim, parece um fênix, sangra 7 dias e não morre. E no 8º, 10º dia, você chega do trabalho, você passou 1 semana, 2 semanas com ela parecia uma palha, caindo aos pedaços.
Lá no 10º dia, você chega no trabalho, ela está bonita, foi o cabeleireiro, fez um penteado, está toda charmosa, salto alto, e fez uma comida espetacular. Essa é a mulher. E o espírito homem, para passar por isso, enquanto ele não teve uma encarnação feminina, ele sente dificuldade. Mas se ele consegue, quando ele vem como homem, ele vem outro. Que aí ele sabe lavar, passar, cozinhar. Por isso que existe o exército. O exército, o cara pensa que vai para lá para guerrear. Não vai não. Vai lá para aprender a lavar, varrer chão. Tem um setor no quartel, não sei se o Nilton passou por isso, é militar, e aposentou, chamado tatu. Sabe o que é tatu? Que a gente bota um shortinho azul, uma camiseta branca e uma vassoura na mão. E vai varrer o quartel todo, em grupo. Então o cara, quando sai de lá, em casa, ele aprendeu a varrer chão, passar roupa. Eu não suporto passar roupa, mas passo. Tem jeito. Então, Leon Denis, ele faz essa colocação para que nós venhamos a equipar o espírito para as coisas da terra e do futuro. Porque você tem que aprender a ser voluntarioso. Porque ficar deitado no sofá, não sei se o Nilton fazia isso, não. Mulher, traz um copo d'água para mim. Ela vem com toda boa vontade e traz. Hoje já está bem diferente. Hoje a mulher diz assim, levanta daí e vai lá buscar, que eu não vou trazer. Tem mulher que faz isso, né? Aí o cara fica olhando, mudou, a coisa mudou. Né? Porque é uma encarnação difícil, embora parece que é simples. A gente sai para trabalhar, rala lá fora e a mulher fica em casa, fazendo o quê? Aí eu fui experimentar um dia, ficar em casa e ela foi trabalhar. Eu não quero mais não, porque é pior do que eu trabalho lá de fora. Varrer chão, lavar louça, lavar roupa, fazer comida, cuidar da criança. Pelo amor de Deus, tem que ser voluntarioso. Se não vier por bem, vem por mal. Mas vem. Então, as reencarnações precisam ser trabalhadas para que o espírito, quando retornar à sua pátria de origem, ele esteja preparado para estar em comum acordo com aqueles que lá ficaram. Então nós estamos nos equipando, precisamos pensar nisso. Os livros que Leon Denis deixou, todos explicam condição de moralidade humana e o amor que temos que ter pelas coisas. E ele disse, o Newton copiou isso dele. E para ele também, ele usou. Quando ele velhinho, já pronto para desencarnar, ele fala para Klobomar, tchecos, Pensamentos Tchecos, é um livro bacana, que fala sobre eles lá anteriormente, e ele diz assim, estarei preparado para ajudar, desencarnado. Aquele que precisar de mim, basta evocar-me. Eu fiz isso hoje de manhã. Falei, Leon Denis, não esquece que eu vou falar de você, e tem muita coisa que eu preciso falar, mas eu quero que você me dê a ideia daquilo que você gostaria, e é exatamente isso. Ele quer que estudemos e nos aprimoremos, por isso ele dá a condição. No livro Depois da Morte, ele fala de uma raça, aliás, duas raças, uma raça branca, mas não branca como nós, não. É branco igual essa camisa branca aí, branca mesmo, branca, cor branca. E uma raça vermelha, que habitavam em Atlântida. As duas se degladiavam, porque uma não queria que a outra tomasse conta de Atlântida, por isso que ela afundou. E ele fala da raça branca e da raça vermelha. Ele fala no livro Depois da Morte, ele faz aquilo en passant. Como Santo Agostinho fala no Evangelho, que nós somos estrangeiros aqui na Terra. Falando passando. Outro dia um rapaz virou para mim e disse assim, Edson, eu leio esse livro há mais de 30 anos, nunca tinha pensado nisso. Mas a gente não pensa. A gente não pensa, a gente lê. Aí tira as nossas conclusões. Mas a gente precisa estar ligado com o autor daquilo que ele está escrevendo. Então a gente tem que sair de dentro da gente e ver o que conversar com o autor.
Ele diz lá, no segundo parágrafo, nós éramos maus, por isso estamos no planeta de provas e expiações. Incomodávamos os bons, por isso que temos que ser bons hoje, para podermos voltar para lá. E quem nos recebe é Jesus, que se entregou de corpo e alma para mostrar para a gente, olha só gente, nós somos eternos. Mas como é que você pode provar isso? Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar, porque por onde e aonde eu estiver, vós estejais comigo. Se ele fala isso, a imortalidade está provada por aí. Mas eu não vejo. Você vê o ar que você respira? Você sente o vento, sabe que ele existe, chama-se vento. Mas você pega? Vamos partir por aí. E lê Leon Denis. Os livros são altamente explícitos. Explicam Kardec de uma forma muito clara. E ele disse, se precisar de mim, aonde estiver, eu vou vos ajudar. E ajuda, e interessante, que a ajuda é quase que imediata. Pensem nisso. Pensemos em nós, o que eu ando fazendo, o que eu ando dizendo, em que eu acredito. Eu não acreditar, tudo bem, mas não acreditar e deixar de lado, tudo mal. Ah, mas eu não vou fazer o bem porque ninguém faz o bem para mim. Se você não fizer o bem, está fazendo mal, porque não está fazendo o bem. Vamos nos autodisciplinar. Ah, mas é muito difícil. Começa devagarinho, um passo de cada vez. Ninguém tem pressa. Deus não disse que o tempo que você tem que ter. Ele te dá tempo. E para ele você não demora muito. Ele diz assim, ó, meus filhos daqui a pouco estão chegando em casa. E vamos chegar à casa do Pai? Muito bem. Vamos começar a aproveitar o nosso tempo. Parece que não, mas o tempo de vida que temos na Terra é muito pequeno. E o aproveitamento tem que ser grande. Não precisa ser enorme, mas pelo menos grande, ao nosso entender. E que possamos aprender a viver em paz. Possamos guardar essa paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, disse Jesus. Aprender a entender que a irritabilidade só encrenca o outro. Que o orgulho é para ser usado para a gente não ter depressão, não para atingir o outro. E aquilo que a nossa livraria ali está escrito. Vamos cultivar a prece e modificar o nosso verbo, adocicar as nossas palavras e deixar o amor transcender em nós e manter a paz. Muita paz para o dia de hoje, produtividade a partir de agora e que possamos ser aquilo que Leon Denis pede para nós e contarmos com a sua proteção. Um bom dia. Muito obrigado, Edson, por nos ajudar com o teu conhecimento. Então vamos para a segunda parte do nosso trabalho, que são os passos. Por gentileza, os médiuns se posicionem. Pode ficar, Galhardo. Tem bastante médium, né? Deixa eu trabalhar. Então, sob as bênçãos de Jesus, a proteção dos nossos guias aqui presentes, em nome desses irmãos queridos do Altivo, iniciamos então o trabalho dos passos. Que assim seja. Meus irmãos, quando Jesus foi interrogado por Pilatos, tu és rei, ele disse, tu dizes, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, com isso, Jesus quis mostrar para a gente que o reinado dele é todo espiritual, não é o reinado material que os homens tanto almejam, com tanta cobiça, mas o reinado dele é espiritual.
E ele passou a vida dele toda nos mostrando o caminho para se chegar a esse reino, exemplificando para nós como colocar em prática o amor, como vivenciar o amor. E o reinado de Jesus, ele também reina aqui na terra, porque as ideias que ele veio nos trazer, os ensinamentos que ele veio nos trazer, nunca passará, jamais passou. E a própria existência dele aqui dividiu história. A história nossa é contada antes de Jesus, antes do Cristo e depois do Cristo. Então o reinado dele espiritual é permanente. E o que nós temos que fazer? Buscar esse reino, praticando os ensinamentos que ele nos deixou, para que possamos também estar vivenciando um dia o reinado espiritual de Jesus, que se instalará aqui na terra. As coisas do mundo, o reinado da terra é passageiro, e o reinado de Jesus é permanente, nunca passará, sempre vai existir conosco e vamos levar conosco, que são as conquistas espirituais. Muito obrigado, Jesus, pela manhã de trabalhos, de estudos e trabalhos no passe. Muito obrigado ao altivo e aos guias da nossa casa, que sustentou esta reunião. Despeça-nos, Senhor, na tua paz. Que o nosso Leon Denis receba também a nossa gratidão por tudo que nos legou. Que seja então, em nome desse espírito amigo, Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome do altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, em nome do amor, como tudo que fazemos nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, o nosso Pai querido, é que damos por encerrado os trabalhos da manhã de hoje em nossa reunião pública. Que assim que seja.